Se você não quer emagrecer, ignore esse anúncio. Mas se você não está se sentindo bem com seu corpo, sente que precisa melhorar, já tentou de tudo e não consegue emagrecer, então clique no primeiro link da descrição e conheça um método totalmente prático e simples. São apenas 10 semanas para ter o resultado dos sonhos, com dezenas de videoaulas de treino e nutrição e mais 3 bônus totalmente grátis. Mas, cara, ver o que a torcida do Flamengo fazia no Maracanã com o Jesus é um negócio. E é por isso que ele não esquece, né? Não 70 mil ali cantando o nome dele, Jesus, Jesus, Mister. O cara nunca mais vai esquecer, né? Ficou apaixonado e o Flamengo ficou apaixonado por ele. Será que volta? Tomara. Acho que não. Acho que não? Acho que não. Você voltaria se fosse ele? Eu voltaria, pô. Mas Eu é porque não. eu sou Eu não. Flamengo, pô. Eu não, mas esquece isso. Eu não voltaria. Sabe por quê, cara? Porque eu acho assim, o Jesus, ele marcou época aqui, né? Verdade. Ele voltar e não for tão campeão quanto foi. Ele quebrou, assim, vários paradigmas, não só no Flamengo, mas como no futebol brasileiro. Ele tirou o futebol brasileiro da zona de conforto. Existiam algumas coisas que já estavam estabelecidas, né? Um círculo vicioso de treinadores, as coisas estavam meio acomodadas. E ele chegou e bagunçou tudo. Já tinham passado por aqui outros técnicos estrangeiros que tiveram sucesso, mas não fizeram o sucesso que ele fez em tão pouco tempo, né? E a forma de jogar encantou, porque tinha tudo a ver com a forma que o Brasil gosta de jogar futebol. Então é um tipo de jogo que até mesmo quem não é torcedor do Flamengo queria ver, se encanta. Pô, que legal, que bonito, vamos ver e tal. Então foi algo muito forte, muito significativo. E ele foi muito criticado, né? Porque... Antes dele vir foi demais, assim. Antes dele ficavam vir, falando dele sem nem conhecer, cara. A galera nem conhecia. A maioria não conhecia. E acabou falando dele sem conhecer. E assim, a torcida do Flamengo recebeu muito bem, mas quem não era Flamengo fica, esse português aí e tal, não sei se vai dar certo. E também uma parte do mundo do futebol e também da mídia um pouco mais conservadora, que ainda acha que o Brasil é o país do futebol e é o melhor futebol do mundo e a gente não tem que aprender nada com ninguém. E talvez seja por isso que a gente esteja também aí se estrepando esses anos todos em termos de ficando para trás, né? Porque a gente é meio arrogante no futebol, né? A gente acha que sabe tudo no futebol. Não, futebol, Brasil, pô. Sabemos tudo, não temos que aprender nada com ninguém. E aí chega um técnico português. A escola portuguesa de treinadores é a escola hoje mais competente de treinadores do mundo há alguns anos, com técnicos espalhados pelo planeta bola. E aí o cara chegou aqui e em pouco tempo ele revolucionou, né? E aí ele foi embora. E todas essas pessoas que criticaram engoliram, ficaram caladinhas. Ele vai voltar? Eu acho que ele não volta. Porque aí, primeiro escorregão dele, já vão questionar, tá vendo? É por causa dos jogadores, tá? O próprio Renato, né? Que hoje fala, com 200 milhões, qualquer técnico faz jogar. E tal. E assim, hoje em dia a gente vê que ele teve uma participação fundamental para aquele time jogar daquela forma. Então eu acho que ele não volta não, cara, sinceramente. Eu não acredito que ele volte, mas eu torço para que ele volte, porque um cara como ele faz bem ao futebol, né? E tomara que ele venha para cá e volte aqui. Porque assim, você acredita que, por exemplo, o Abel Ferreira, o Palmeiras foi buscar lá em Portugal também por causa disso? Ah, eu não tenho dúvida disso. Vários, né? Não foi só também ele. Eu não tenho dúvida disso. Antes do Jesus, vários técnicos estrangeiros foram tentados aqui no futebol brasileiro. E alguns tiveram um relativo sucesso. Mas ele foi muito vencedor, né? Ele ganhou 5 títulos, teve 4 derrotas. Quem faz isso, né, cara? O maior número de pontos na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O cara ganhou no mesmo final de semana Brasileiro e Libertadores na América. Ele levou um time que não era campeão da Libertadores 38 anos depois a ganhar a Libertadores daquele jeito que a gente viu. Então, cara, as pessoas começaram a mirar, escola portuguesa. Começou a mudar a visão do técnico estrangeiro. Isso foi ruim para os técnicos brasileiros, que começaram a perder um pouco de espaço, né? E aí eu não tenho dúvida que o Palmeiras, quando procurou alguém, olhou o Jorge Jesus, um português, tem um técnico português lá que eliminou o Jorge Jesus da Champions, então, vamos investir nesse cara que vai dar certo. E deu certo, né? Porque o Abel ganhou a Libertadores
e a Copa do Brasil. Os Não tenho dúvida que tem portugueses, um influência. atrás do outro, né? É. Teve o Antônio Oliveira agora no Atlético Paranaense que fez também um bom trabalho. Ele levou o Atlético à semifinal da Sul-Americana, à semifinal da Copa do Brasil, acabou tendo uma desavença lá no clube e foi embora, mas também fez um bom trabalho. O Cudê também fez um bom trabalho, né? Sim, no o Cudê, Internacional, né? no Internacional acabou saindo, foi lá pro Pra Celta, Espanha, né? assim, né? Mas eu acho que o Jorge Jesus, ele... Antes do Jorge Jesus, existia uma vontade, mas existia uma dúvida de trazer técnico estrangeiro para cá. Não, acho que não vale a pena, porque nós somos o Brasil, o país do futebol. Eu acho que o Jorge Jesus, ele pavimentou essa estrada para os técnicos de fora aqui no futebol brasileiro. E eu acho que a gente tem a ganhar com isso, aprender, intercâmbio. Acho que os nossos técnicos podem melhorar com isso, né? Tirou da acomodação, tem que apresentar alguma coisa nova, né, e tal. E aqui virou um mercado muito interessante para os técnicos de fora, principalmente os portugueses, têm muito conceito. Eu acho que o Jorge Jesus é o responsável por tudo isso aí. É, que saudade, bicho. Você tem saudade do JJ? Eu tenho, cara. Eu vi outro dia, não sei qual foi o jogo do Flamengo aqui. Cara, qual foi o jogo do Flamengo? Bom, que foi um gol que passou, acho que foi contra o América Mineiro. Acho, não lembro agora exatamente. Que foi um gol que passou no pé de todos os jogadores. Começou no goleiro, passou pelos 2 laterais, os 2 volantes, os 2 meia. E aí o Arrascaeta botou no Gabigol ali, fizeram a triangulação. E Não foi foi o gol do Barcelona de Guayaquil. O Foi segundo Barcelona? gol. Foi que... O América foi o Michael. Então foi isso, foi o Barcelona. O gol do Barcelona de Guayaquil Aí, começou lá tipo atrás, assim, aí isso. Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, passou a bola antes pelo Arrascaeta, isso aí. Isso. Cara, o Jorge Jesus fazia aquilo ali todo jogo, tá ligado? Eu fiquei babando aquela jogada ali, falei, cara, que bagulho incrível. E o Jorge Jesus fazia o tempo todo a gente fazer aquilo ali, sabe? E assim, você destacou um ponto interessante. A forma dele se comportar na beira do campo era muito característica, né? Muito diferente. O time estava ganhando de 5-0 e ele estava louco, dando bronca nos caras, se descabelando. Vambora, vamos para cima. Insaciável, ele queria. O comando, a energia dele, né? A autoridade. Então, realmente foi algo muito especial, né? Um trabalho que marcou a época. Insaciável. Insaciável. Vou falar isso no próximo jogo. Já falei recentemente. Mas, assim, é um dos melhores trabalhos de um treinador em um clube em tão pouco tempo na história do futebol, cara. Porra. Qual treinador chegou num país que ele não conhecia e em um ano ganhou 5 títulos, teve 4 derrotas, quebrou vários recordes e mudou a história do clube que ele estava. 4 derrotas é realmente 4 um derrotas, absurdo. E não né? perdeu no Maracanã. No Não Maracanã perdeu no ele Maracanã. não perdeu. Não perdeu no Maracanã. Ele saiu invicto no Maracanã. Então é um treinador que realmente marcou época aqui no futebol brasileiro e trouxe uma boa influência, né? Tomara que a gente siga nessa influência aí deixada pelo JJ. Então é por isso que eu acho que ele não volta não, cara. Ele não vai botar esse patrimônio todo em jogo, não. Verdade. Mesmo faz foi que nem sentido. o Zico quando veio pro Flamengo ser diretor de futebol, né? Tipo, ele veio, ele ficou um tempo e falou, cara, isso aqui não vai dar certo, e meteu o pé porque ele não queria, né, que mexesse na imagem dele. A né? gente tem um exemplo, o Zico saiu rápido, assim, a gente tem um exemplo, infelizmente, do Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, grande jogador, extraordinário atacante, mas que acabou virando presidente do Vasco numa fase difícil e teve a sua imagem muito desgastada, né, exatamente por causa desse período dele na presidência do clube, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Tem que estar preparado para não. O Raí no não São misturar Paulo as agora coisas. também, né? Que teve... Raí no São Paulo é um belo exemplo. O Raí, para muitos são paulinos, é o maior nome da história do São Paulo, é o maior ídolo da história do São Paulo. E acabou tendo também a sua imagem agora bastante questionada, né? Nesse momento da gestão do Leco, trazer o Daniel Alves. O Raí foi quem trouxe o Daniel Alves, né? Junto com o Quem Leco. fez esse negócio aí, né? Foi ele, né? Ele que tocou à frente essa negociação. E isso acaba, às vezes, misturando, principalmente para as novas gerações, né? Que não viram os caras jogando e tal. E aí o cara acaba embolando. Aí o Raí que arrebentou no São Paulo, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou tudo. Mas é aquele cara que quando foi dirigente trouxe o... Então é complicado.